Olá, boa noite, secretários, assistentes, assessores executivos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal. Essa semana nós começamos na quarta, ao invés da quinta, e hoje estamos aqui também, né, ao invés da terça. E hoje, além de dar algumas informações sobre o nosso curso, de reforçar o nosso objetivo, o nosso propósito, nós teremos, né, uma pessoa muito importante que vai estar aqui com a gente e ela já vai entrar logo logo. Estou autorizando aqui para ela participar. Hoje nós teremos a Raquel, que está entrando na nossa entrevista, na nossa live hoje. Ela vai ser a pessoa que vai estar junto com a gente, vai ser o nosso presente de hoje. Ela é uma cliente na nossa categoria e nós vamos compartilhar com ela para ela passe um pouco da sua experiência, de toda a vivência que ela tem como secretária, e também faz da troca, né, um momento de crescimento. Então, hoje eu tenho a satisfação de receber a querida Raquel, que é secretária executiva de um grande CEO de uma empresa. Ela vai se apresentar e falar, e eu estou muito feliz de recebê-la, por quê? No secretariado, a gente faz essas ligações muito importantes. A gente encontra pessoas que falam a mesma linguagem, que estão lutando pela mesma causa, pela mesma bandeira. E a Raquel prontamente aceitou meu pedido de estar aqui com vocês. Então, Raquel, muito obrigada, boa noite, é um prazer recebê-la. Nós sabemos que você é uma referência na nossa categoria, sabemos da sua grande experiência e sabemos também que você já começou a compartilhar isso com grupos, nos eventos. Então, você já está, né, alçando outros voos. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu queria que você se apresentasse, falando, né, onde você trabalha, seu cargo, a empresa, para que o pessoal conheça um pouco você e depois nós vamos trocando ideias, ok? Tudo bem? Que responsabilidade, Beth. Ai, chega Imagina, até um você frio na tira de barriga. letra. Imagina, Raquel, você tira de Ai, eu letra. jamais. Ô, Beth, boa noite a todo mundo que tá aqui. Tem um monte de gente querida aqui, Tati, Fabrício, que eu pude ver um pouquinho. É, eu jamais recusaria o convite vindo de você, né? Imagina, tenho juízo. Nunca, jamais. Te admiro bastante. Você já esteve com a gente aqui em alguns eventos internos, né? A gente trouxe, conseguir, obviamente, o privilégio de trazer você para falar um pouco com a gente. Eu te conheci através de uma live, mas enfim, eu sou a Rachel Gomes, né? Eu sou secretária executiva da presidência da UHG Brasil e também gestora de um time de secretárias, né? Ainda 100% feminino. Somos em 20 aqui do âmbito Rio e São Paulo, as secretárias executivas do corporativo, né? E eu estou aqui nessa organização, vai fazer daqui a pouco 7 anos, e tenho aí mais de 20 anos de experiência nessa área. Não é a minha formação inicial, secretariado, né? A gente me descobri assistente executiva após assumir a função de office manager numa organização. E aí nunca mais saí dessa cadeira, né, de assessorar aí os nossos executivos e ajudá-los como parceiros, né, de negócios a alcançar os resultados. Então, voltando, Beth, que privilégio, né, ser convidada por você para conversar, trocar um pouco de ideia. Não tem essa de palestra, Deus me livre, imagina, não tenho esse know-how não, mas eu divido muito
aquilo que eu tenho, né, de experiência. Eu acho que no secretariado isso é muito bom quando a gente consegue trocar melhores práticas, entender onde a gente errou e que pode consertar com outras pessoas de outras organizações, de diferentes negócios. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu gosto muito. Eu tenho, assim, algumas preferidas assim do meu coração, assim, que eu adoro ver a performance, saber o que você está fazendo de diferente, o que a gente pode. É um benchmark, não deixa de ser, né? Então, enfim, eu estou Sim, aqui de braços e corações abertos para você e para todo mundo que está com a gente aqui. ótimo. Muito bom. Não é, eu acho que quando a gente fala palestra, é mais essa troca, né? Essa troca de ideias. Eu acho que hoje existem vários movimentos no sentido do secretariado crescer, se projetar mais ainda. As conquistas, graças a Deus, elas têm sido significativas. Muita gente trabalhando para elevar o nível do nosso assessoramento. E esse trabalho que eu faço aqui, e está agora mais regular aqui nas lives, desde setembro, tem exatamente esse propósito, né? De fazer com que a nossa visibilidade e a nossa valorização, ela seja maior do que é hoje ainda. Por mais que a gente tenha crescido, tenha mostrado o nosso importante papel no assessoramento dos níveis decisórios, nós sabemos que falta ainda um pouco. E uma das lacunas que eu tenho trabalhado é exatamente para que a gente consiga mostrar a valorização do nosso trabalho com uma linguagem mais técnica, mais corporativa e mais objetiva. Então, eu sinto que eu venho trabalhando nisso, por quê? Porque com o meu contato com os profissionais, eu percebi que ainda existia no repertório uma linguagem subjetiva para falar do que a gente faz. Essa linguagem, ela era entendida entre nós. E foi assim que nós aprendemos, ok? E não nos era cobrado, até há uns 10 anos, que a gente falasse em resultados. Hoje não, né? Hoje nós temos que falar em resultados, temos que apresentar. O executivo quer exatamente saber o que a gente faz. Nem sempre o que a gente entrega para ele é suficiente para ele saber o que a gente faz. Então, a gente tem que se posicionar com uma linguagem que ele entenda, né? Então, nós temos trabalhado nisso. Esse é um dos propósitos atualmente, ensinar os profissionais a construírem seus indicadores, além dos temas também paralelos a isso, né? Eu sinto que tem uma pequena dor ainda no autorreconhecimento, e isso faz com que os profissionais busquem muito reconhecimento do gestor e da empresa, e eu sinto que se a gente melhorar o autorreconhecimento, automaticamente nós vamos atrair o reconhecimento do outro. Então, a gente trabalha tanto aspectos internos, né, comportamentais, como externos. E eu sei que a gente não se conhece há tanto tempo, né, mas quando se conheceu, a gente já travou, né, um vínculo muito importante. Por quê? Porque eu senti na Raquel comprometimento com a categoria, comprometimento com o time que ela coordena. Então, quando a gente encontra pessoas assim, a gente já faz o vínculo, já quer trocar ideias e já começa a existir a colaboração, né? Tanto que a Raquel... É Raquel ou Rachel? Eu pensei falar Rachel. Rachel? Raquel, Então, tá tudo certo. Tá bom, não, eu tava, mas eu quero falar certo, né, Rachel? Então, você me convidou para, no ano passado, né, dar uma palestra para o seu público, eu aceitei, foi ótimo, e daí, de lá para cá, o nosso vínculo só foi se fortalecendo, né? Então, eu acho que esta é uma das grandes vantagens da gente estar nesse meio. Conhecer gente legal, trocar ideias, crescer, colaborar, né? Ter atitudes recíprocas. Então,
eu te agradeço muito por você estar aqui hoje, ok? Tenho muito orgulho de ter feito este laço muito importante com você, ok? Bom, então já falamos com você, conhecemos, né? E que esse relacionamento vem aprimorando. Eu sei que você secretaria, né? O CEO da empresa, mas sei também que você tem, paralelamente, um desafio que é coordenar um time de secretariado. E nós sabemos que é um desafio, né? Ao mesmo tempo que gratifica, eu acho que é um desafio. Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, quais os maiores desafios que você tem, o que gratifica, né? Por quê? Porque, no fundo, você está desenvolvendo profissionais. E isto é uma missão que poucos conseguem fazer. Então, compartilhe conosco essa sua experiência. Quando você fala desenvolvendo profissionais, a gente se desenvolve também, né? Enquanto liderança, enquanto Sim, gestão, a gente, quando consegue alcançar ali o nosso medidor, né? Isso é muito gratificante. Mas assim, é um time grande, tá? Nós somos em 20, é um time 100% feminino, sempre pontuo isso, porque também é um desafio quando não tem muita diversidade, né? Nós somos muito diversas dentro desse contexto, mas a diferença de gênero não existe. Então é um desafio. Nós somos mulheres, somos hormônios, né? Somos mães, filhas, esposas, famílias. Existe esse peso, né, do gênero que carregue no âmbito familiar, né? E de algumas responsabilidades estruturais, etc. Enfim. Então isso também reflete também no nosso comportamento, na nossa vida profissional, sem dúvida. Mas o maior desafio são as pessoas, tá? Porque a gente trabalha numa organização onde que a régua é bem alta quando você faz a contratação de um profissional. Então, subentende-se, e é isso que acontece mesmo, que todo mundo tem a formação técnica além, né, ou atendendo às expectativas, ou além das expectativas daquilo que a gente pede, né? Porque para assumir a cadeira de uma secretária executiva da alta liderança, e a gente é uma empresa muito grande, né? Nós temos muitas lideranças e muitas lideranças seniores. É, subentende-se que é um currículo de peso, no que eu digo técnico, né? Formação, idioma, vivência, experiência, né? Entre outras coisas, atualizações, e fóruns, e congressos, e network, etc. Essa bagagem toda que a gente espera que um profissional vai estar apto, né, tecnicamente, ou seja, às cegas, aquele currículo, aquela bio vai me trazer alguém adequado para aquela cadeira. Mas, né, nesse mundo hoje bunny, né, a gente sabe que o comportamental é o fator que te admite, mas também é o que te demite. Então, o mais sim. difícil, definitivamente, é você achar a pessoa correta, adequada para aquela cadeira, ou para aquele perfil de gestor, ou para aquele perfil de time, mais ainda, para a cultura dessa organização. Né? A nossa cultura é muito forte, nossos valores são muito fortes. E aí cada um vem de uma base, de uma cidade, de uma família, de uma criação, de uma formação. E aí a empresa com que você trabalha, ela está de acordo com os seus valores de vida, a sua cultura e etc. Então isso já começa a dar match, né? E aí a gente vai, obviamente, ao longo do tempo, né, desenvolvendo e reforçando a cultura organizacional para estar adequada e as pessoas performarem no âmbito comportamental. Hoje, o maior desafio, eu acho que o desafio de todas as organizações é o comportamental, é a inteligência emocional, é o quão rápido você se adapta às situações, como você reage às situações, como você serve, né? Porque a nossa função, a nossa profissão é do servir e da confidencialidade, do tratamento de informações sensíveis, de networking, de conexões, né? Então, como apto você é a lidar com isso? E isso não ensina na faculdade, isso não ensina na pós-graduação, isso não ensina na sua parte técnica, isso não vem no currículo. E por mais que a pessoa escreva isso, somente no dia a dia, com lideranças de perfis completamente diferentes de pessoas em situações de pressão, é que você vai entender quem performa ou quem não performa adequadamente. Então, o maior desafio é esse, é trazer todo mundo para a mesma página, entender o business, entender muito mais daquilo que você acha que é um conhecimento secretarial,
que isso já está assim, ultrapassadíssimo. Acabou essa época de que o secretário, eu sempre falo isso, vê a agenda, faz viagem e marca festa. Ela é muito, muito, muito mais do que isso, né? Ela é muito global, observa as situações, se antecipa e reage, né? Ela é o fantoche, né? Ela é o manipulador do fantoche. Ela, sabe, é uma sombra que mexe em tudo, que faz tudo, obviamente, entendendo do business, se posicionando, como você bem colocou. O posicionamento é muito importante. Sabendo, né, dialogar, comunicar, ouvir, interceder, sabe? Todas essas habilidades é o que é esperado do profissional de secretariado. Nos dias de hoje, com um diferencial comportamental, que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Não à toa os cursos extra, né, vem trazendo muito mais sobre mudança de mindset, muito mais sobre o comportamental, sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque se você não se conhece, você não sabe como você vai reagir a uma situação de pressão, a se desculpar por conta de um prazo, de alguma coisa que não fez para um presidente que tem um mood diferente do seu, como você lida com isso rápido, né? Então, assim, parece Sim. bobo, mas é isso que te leva a um outro Não, é um patamar quando você desafio, né? Eu acho consegue. que É um você, desafio, é um você desafio. falou das E é um competências, desafio né, que diário. hoje estão em evidência, que não tem manual, né? Que são as soft skills, Não. e que realmente o lado comportamental é diário, né? Não tem um manual, não tem uma regra. Lógico que tem diretrizes, tem uma série de coisas, mas é no dia a dia mesmo que você treina, são nas situações que você comentou, né? Hoje, realmente, a régua é alta, o padrão que se exige do profissional não é um padrão simplesmente operacional, é um padrão de envolvimento, de engajamento no negócio, né? De percepção das necessidades. Então, realmente é um desafio diário. Então, eu acho que quem lida ainda com o time tem vários desafios, né? Por quê? Tem que coordenar e tem que estar atento a essas atitudes humanas que fazem a diferença e lidar com também um perfil, vários perfis de gestores, né? Então, realmente, o seu desafio é um desafio muito grande. Mas eu acho também que você acaba quebrando, né, um paradigma. Por quê? Eu sinto que hoje tem crescido o número de líderes femininas que gerenciam um grupo de secretárias, ou time, ou pool, e, além disso, conciliam com assessoramento a um gestor, né? E, para mim, isso é um avanço, é um quebra de paradigmas. Por quê? Porque antes, né, há uns 10, 20 anos, eu percebia que ainda existia uma certa resistência do profissional, né, do gênero feminino, responder para uma gestora feminina. Ainda tinha essa barreira. Hoje eu percebo que, graças a Deus, isso caiu por terra. Pode ter ainda algumas dificuldades, mas eu sinto que isso é normal. Então, o nosso papel de liderança, ele tem crescido, principalmente por essas oportunidades que o mercado está hoje, né, exigindo. Então, você representa uma dessas lideranças, né, que ajuda a quebrar esses paradigmas, que mostram que mulheres executivas podem trabalhar com outras mulheres num ambiente saudável, trocando ideias, crescendo, né? E sem aquele resquício anterior de uma competitividade. Eu acho que hoje o que vale é a parceria, é trabalho em equipe, e eu acho que isso, graças a Deus, com as gerações que vêm chegando, com tudo que a gente também tem estudado e se dedicado, está mais fácil, né? Eu acho que o desafio é maior, mas a convivência, ela tem se tornado uma convivência de um trabalho de equipe. Você sente isso também no seu dia a dia, que isso mudou, que isso melhorou bastante, apesar dos desafios humanos, que aí não é categoria, né? É ser humano. Todo ser humano É, é uma caixinha de surpresa, né? a minha realidade é de colaboração.
Talvez no início nem tanto, Ótimo. até porque a empresa passou por muitas transições, por muitos modelos. Ela era uma empresa grande, mas de coluna familiar, né? E de estilo familiar de gestão. Hoje ela é completamente diferente do que há 7 anos atrás, do que foi há 20 anos atrás, né? Então, assim, muitas transições. E essas transições trazem as tais atualizações do momento que o mundo vive. A globalização te acelera coisas assim, sabe? Muito rápido. E se a gente não tiver antenado e pronto para fazer essa virada de chave, a gente perde espaço e perde mesmo, perde mesmo. Então, houve inicialmente, e até em outras organizações pelas quais eu passei, talvez por isso me trouxe experiências de o que não fazer. Talvez eu não saiba o que eu precise fazer, mas eu sei aquilo que não é adequado fazer quando você vai gerir um time, quando você vai liderar um time, né? Então, os desafios são muito grandes. Eu me questiono muitas vezes em algumas equipes, em algumas empresas, em algumas palestras que eu vejo sobre isso. Às vezes eu faço perguntas provocativas para entender, porque o contexto geral, né, a mulher é competitiva, a mulher compete com a mulher é mais colaborativa no meio masculino, porque não tem essa competitividade de gênero e etc. A mulher se arruma para outra mulher e não para o homem. Essas coisas, essas balelas que a gente ouve e que, de repente, sim, em algum contexto isso ainda exista, ok. Trazendo para a minha realidade corporativa, nós somos todas do gênero feminino, o espírito de colaboração. Sem dúvida. E a gente conseguiu chancelar isso esse ano, assim, sabe, todo mundo junto, num super offsite de alinhamento, de cultura, sabe, de próximos passos para 2021, de trazer aí o contexto da nossa, como você se entende enquanto secretária, o que você acha que a gente hoje Que ótimo. enquanto secretária executiva? A mocinha do telefone? Não, nós somos, né, as protagonistas das nossas carreiras, agentes, facilitadores, otimizadores do tempo do nosso executivo, parceira do negócio para entregar a missão da organização. Então é muito mais amplo você se reconhecer nesse papel, sabe? A altura do executivo que você trabalha, tendo voz, né? Tendo interação e tudo mais junto com ele. Então, tendo lideranças ainda em maioria masculina, sendo nós um time 100% feminino, também poderia ser uma questão, mas não é. A gente tem sabido se posicionar de maneira muito adequada, muito madura, muito profissional, régua bem alta, de verdade, assim, e eu fico muito feliz com isso, porque não é um trabalho fácil, gerir pessoas não é um trabalho fácil, né? O pool de secretariado é uma realidade nova na organização, não funcionava dessa forma. Hoje as organizações já trabalham dessa forma, porque é nova realidade, né? Então, tirar essa mentalidade das pessoas, das secretárias mais antigas que trabalhavam aqui, trazer para essa nova realidade, sair do ambiente de time para colaborativo, sabe? Na ausência de qualquer pessoa, outra pode dar conta e trocar, e todo mundo cresce Isso é junto. ótimo, acho Não isso cresce maravilhoso, sozinha, né? todo mundo cresce junto. Então, quando isso é entendido de verdade, Beth, quando isso é entendido de verdade pelo time, e obviamente quem está na liderança tem que dar essa tranquilidade. Quem está na liderança tem que passar essa segurança, tem que estar aberto. E aí também eu me corrijo muitas vezes enquanto liderança, né? Recebendo feedback do time, porque eu também sou ser humano e eu também faço assessoria executiva junto com a gestão do time. Eu não sou só gestora de time, né? Então, eu tenho muito menos tempo que elas que fazem assessoria do time, mas ainda assim eu preciso ter esse espaço, né? E é bem desafiador, Mas é possível, Que ótimo. porque assim, Mas você falou uma coisa, uma palavra, nesses que eu anos de acho que pandemia a é muito gente boa, né? cresceu muito. Você falou uma palavra, Rachel, que me permite, assim, ressaltar, porque eu acho que tem muito do estilo da liderança, né? A liderança inspira as pessoas, né? E quando você falou que o foco é colaborativo. Então, quando as pessoas entendem, né, que o foco é a colaboração, é o conjunto, é a equipe que aparece, né? Eu lembro de um ensinamento de um líder que eu gosto muito, que é o Bernardinho, né? O líder do vôlei,
E ele fala que na equipe dele não valem as estrelas individualmente. O que vale é a constelação. Então, eu acho que trazer essa ideia, né, para os times hoje que já começam a crescer novamente, teve essa experiência lá na década de 70, que eu cheguei a coordenar um pool, depois isso diminuiu e agora volta de novo com força total, né? E eu acho que é um desafio, é um formato novo de trabalho, é uma tendência em crescimento e acho que também ensina muito mais o trabalho em equipe, que é um desafio em todas as profissões, porque você tem que demitir o ego, né? Tem que demitir o ego, tem que colocar o princípio maior, o objetivo comum, todo mundo tem que estar pronto para atender todo mundo, a comunicação tem que fluir, né? Então, eu sinto que esse trabalho, ele faz o crescimento ser maior. Por quê? Porque as exigências diárias são muito maiores, né? E da minha experiência, quando eu trabalhava coordenando um pool, eu sempre trabalhei muito com mulheres, né? E eu falo que quando você consegue coordenar um grupo feminino focado na colaboração, que o relacionamento é saudável, você consegue coordenar qualquer grupo masculino, porque nós somos mais criteriosas, não somos? Então, é foguete, exatamente. É foguete. Quando entende isso, o problema é isso, quando entende, sabe? Juntos a gente vai muito mais longe. Todo mundo ganha. Não adianta eu querer ganhar sozinha, na posição que eu sento, é muito mais fácil para mim, claro que é mais fácil. Mas esse não é o meu propósito. Esse não é o meu propósito. Definitivamente não é e nunca foi. Tanto que eu faço esse movimento, né? Então, mas assim, é muito gratificante quando a gente vê o time desenvolvendo junto. E eu me desenvolvo, obviamente, eu aprendo, né? Eu trago com a minha experiência, com a minha vivência, com as minhas trocas, e eu troco com diversas pessoas que aqui estão, por exemplo, sabe, conselho, benchmarking, melhores práticas, o que deu certo, o que deu errado, eu ouço e trago, né, experiências, experimentações, sabe, sabores, traga vivências, assim, você traz para aquilo que você gosta, você traz para o seu time, você troca, sabe? Então, assim, é muito interessante as vivências. Agora, assim, existe um verbo que eu falo muito, que é querer, né? Tem que querer, senão não adianta. querer muito, e tem que pôr o muito junto, né? Tem que querer muito. A jornada de trabalho não é de 8 horas, é cansativo, é desgastante, sabe? É uma troca de energia muito grande o tempo todo e você tem que sempre fazer a egípcia, porque se você está fazendo uma liderança, você não pode, de repente, botar todas as vulnerabilidades na mesa naquele momento, num outro momento. Sim. Eu sou ser humano, eu sou mãe, sou esposa, então às vezes a fragilidade está ali, o que eu faço? Então, o time está preparado também para me acolher nas minhas fraquezas, nos meus momentos mais baixos, né? Então, quando você está com essa liberdade de troca, entendendo, né, que o respeito ali é a linha mestra de tudo, isso, assim, é impagável. É impagável. É impagável. Que bom. É uma troca incrível. Olha, é uma troca incrível. Muito bom ouvir isso, sabe? Porque eu acho que os profissionais que estão assistindo, eles precisam ter referências de que esse modelo funciona, que hoje é uma tendência, que muitos deles podem trabalhar num time, né? Ou liderando, ou como parte, e que, como você disse no começo, a parte técnica ela é previsível, né? Ela faz você entrar no jogo. Mas o que faz você se manter no jogo e ganhar os campeonatos são as competências comportamentais, né? Então, isso é muito importante, ouvir de alguém com experiência, como você. E você falou uma outra palavra que eu amo hoje, que é acolhimento. Né? Então, que o time também acolhe você nas suas fragilidades. Então, é aquele modelo realmente em que ninguém é onipotente, né? Ninguém sabe tudo,
e que, se houver esta predisposição no acolhimento de todo mundo cresce, né? Todo mundo se Todo mundo ajuda. cresce. Então, muito bom, viu? Parabéns, porque é um modelo que eu admiro. Eu admiro, que eu, quando tenho oportunidade de falar sobre times, eu procuro também ir nessa linha, porque eu acho que é a linha mais desafiadora, mas é a linha que dá resultado. Que dá resultado Sim, sim. tanto, né, nas entregas, mas também resultado na satisfação, né, no crescimento, no relacionamento, que hoje é indispensável quando a gente trabalha em grupo, né? Sim. Rachel, você deve ter, né, com todo esse time, toda essa carga alta que você tem na sua empresa, todos esses desafios, no dia a dia você deve ter ferramentas de gestão, de trabalhos realizados, etc. No foco dos indicadores de resultado, né, que eu quero convidá-la para você fazer parte desse movimento, porque quanto mais pessoas envolvidas, mais a gente consegue formar massa crítica, ir mudando, né, e evoluindo a nossa categoria. Você acha que indicadores de resultado ajudariam, né, agregariam valor às ferramentas de medição dos resultados do trabalho da sua equipe? Sim, sim, a gente trabalha medindo resultado, é isso. A gente tem uma ferramenta da organização que todos os colaboradores têm acesso e usam, né? Nosso ciclo de performance, PDI, linguagem comum de liderança, a gente coloca nossas metas, calibra durante o ano, encerra, vai para a liderança, tem feedback, tem reconhecimento. Então, em cima disso, é que a gente mede o que a gente fez, obviamente, né? O ano inteiro a gente faz diversos microgerenciamentos e que aí a gente pode usar Sim, um medidor pessoal qualquer para ir ali o que semanalmente ou mensalmente eu fiz, além daquela macro meta, né, 3, 5, 6 metas no ano que eu quero macro, certo. cumprir, que isso vai trazer visibilidade no meu trabalho para o meu gestor. Porque no dia a dia, se Ótimo. nada dá errado, meu trabalho foi ok. Ele só vai saber se foi ok quando dá errado. E assim, até então, a gente vai chover, a gente ele agita da fada madrinha, você resolve, você resolve. Como é que eu mostro que eu fiz tudo? Não só o que eu fiz isso tudo, o quão grande é Rachel, esse eu não sei se tá bastidor. um pouquinho baixo. Eu não sei se você tem que falar um pouquinho mais alto ou se, para mim, está chegando um pouquinho baixo. Dá para falar um Oi, pouquinho mais vê alto se ou acho que é alguma melhorou. coisa no som aí? Tá, Melhorou, melhorou, melhorou? melhorou. Tá. Melhorou, Então, melhorou. dentro de um projeto que a gente entrega, o que está por trás e está nesse bastidor? Não é só estalar o dedinho e tudo apareceu. Com quantas pessoas você contatou? Qual foi o tipo de relacionamento que você criou para você ter essa varinha de condão na mão agora? O que está por trás disso tudo? Tempo, dinheiro, sabe, envolvimento, áreas, materiais, etc. Porque ele só vê o bolo pronto. Ele não sabe o ingrediente, tempo de Exatamente. forno, que você queimou o dedo, ou que você sabe, ele não sabe disso. Então, como é que eu trago isso para o gestor além, né, daquilo que ele vê no dia a dia, que é fazer as coisas acontecerem? Então, por isso que a gente tem essa ferramenta onde a gente imputa as nossas metas, e eu tenho provocado o time para trazer metas à altura daquilo que a gente performa, porque fazer agenda de novo, viagem, isso não é meta, isso é o mínimo exigido a alguém que está na cadeira que vai assessorar o executivo. Tem alguns executivos, startups ou esses mais jovens que nem querem, eles fazem isso por um aplicativo no celular e eles gerenciam as coisas É, dele, salvam os pontos lá do cartão de crédito ou o ponto de milhas, a gente nem precisa fazer isso. Porque a tecnologia está aí para ajudar a gente, a inteligência artificial está aqui para ajudar a gente. O que a gente agrega? É isso que talvez os profissionais que não têm se atualizado, ou os recém-formados, ou os dinossauros, né, que é aqueles que ainda colocam a coroa de secretária executiva, né, que anda ainda e é intocável, não entende, porque o mundo passa, e passa muito rápido, a roda gira, e aí quando você se vê,
você precisa se recolocar, você não se atualizou, você vivia no modelo engessado e hoje o modelo é muito dinâmico. Como eu sobrevivo a isso? Então, a gente tem, voltando para as metas, essa plataforma da organização, que as lideranças, em cima disso que Que a gente mede as ótimo, metas. Então, você que primeiro, você bom. imputa as metas, né? As metas SMART, obviamente, de acordo com o business ou com o atendimento executivo que você presta, aquele cliente da área de finanças, o que eu posso trazer para otimizar recursos, aquele cliente da área jurídica, o que eu posso trazer, por exemplo, para cumprimento de prazos, sem perder sentenças, etc. Se é da área de TI, como é que eu posso ajudar, sei lá, as conexões, sei lá, qualquer coisa do tipo, assim. Olha para a área do seu cliente, olha para a sua área enquanto secretariado e pensa fora da caixa, porque não é mais possível alguém com formação superior, pós-graduação, vivência e experiência não conseguir olhar para o business de cima para baixo e entender onde eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Porque sentar, atender telefone, fazer agenda e viagem, isso não é mais nem o que se discutir. Não é isso que eu quero discussão. Eu quero na mesa discussões à altura de grandes executivas. O que a gente pode trazer? E tem vindo ideias incríveis. Hoje mesmo eu recebi um reconhecimento de uma das assistentes, né, que trouxe para a área. Ela está com uma visão muito bacana. Ela até foi reconhecida pelo Prêmio de Performance esse ano, trazendo essa provocação para a área. Então, você precisa ter posicionamento, credibilidade, entrada, né, no momento certo. E estou falando de vice-presidência e presidência, para trazer a voz, né, o olhar para você e os ouvidos para você colocar e propor para aquela área o que ela acha que pode trazer de melhoria para a comunicação, sei lá das quantas, entende? E aí está sendo Muito bom. muito interessante, elas se reconhecerem como executivas de um negócio. Isso é muito legal. Isso é Maravilhoso. muito legal. Essa sua fala é muito importante para o nosso público, porque nem toda empresa envolve, né, os profissionais em metas macro da empresa. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter uma liderança que desenvolve esse raciocínio. Então, é muito importante quem está atuando, né, quem está entrando na categoria, quem já tem experiência, entender que essa realidade de ter metas, tanto da sua área, que são as micro, mas acompanhar as grandes metas, que você precisa participar, que você tem que apresentar resultado, tem que entender do negócio, é uma realidade hoje, né? Não é algo que as empresas não estão cobrando, elas estão cobrando e querem isso do nosso time. Mesmo a gente sendo área meio, nós somos muito cobradas, né? Então, precisa desenvolver esse raciocínio, precisa entender essa linguagem, precisa perceber que o olhar é muito além da rotina, né? A rotina tem que sair, mas não é só isso, né? Eu tenho que ter um engajamento muito mais macro, muito mais global, para realmente o reconhecimento vir, né? Porque aquilo que é previsível, as pessoas não notam, né? Então, eu lembro de uma frase que eu assim, ouvi há muito tempo, depois eu comecei até a compartilhar. Então, um profissional disse que quando a gente faz o previsível, mesmo que a gente faça com perfeição, nós permaneceremos invisíveis. Forte, né? Então, mesmo que você faça perfeitamente as tarefas que são previsíveis, você continuará invisível. Então, para você ter visibilidade, você precisa sair desse patamar comum, né? Precisa ir além, precisa se enxergar, precisa se capacitar e precisa acreditar que você pode. Então, nesses movimentos como o que você, né, gerencia e que a empresa tem também essa exigência, eu acho que é um modelo de sucesso e da qualidade, né? É um modelo, hoje, que as maiores empresas estão pleiteando, requisitando, e todo profissional precisa estar preparado para isso, né?
Então, que bom a gente ver modelos assim. Porque às vezes a gente fala em alguns lugares, as pessoas ainda não têm essa realidade, parece que a gente está, né, extrapolando. Não, isso é realidade, né? Isso é dia a dia já. Nós precisamos nos inserir, né, nesse contexto para realmente termos o reconhecimento que a gente quer. Por quê? Temos que subir a régua, né? Subir a régua, Quando a gente como você fala falou, né? de medidor de performance, medidor de metas ou o que quer que seja, isso é muito óbvio. É muito óbvio. É só falar assim, quer pedir aumento para o chefe. Um exemplo. Aí ele vai dizer, por quê? Me prova, por que eu preciso te dar aumento? Aí o que você vai dizer? Eu fiz isso, isso, isso. A palavra estica ao vento. Como é que você mostra graficamente, como você mostra, sabe? Que você realmente está apta a ser reconhecida, valorizada monetariamente, porque você está performando além daquilo que inicialmente te propuseram quando te contrataram na vaga. Pronto. É um medidor de performance. Se você fizer isso todo ano Exatamente, né? e periodicamente ter feedback com suas lideranças, é isso, é o mínimo. No papel qualquer você faz isso. Hoje, claro que a gente tem ferramentas, tem apps, tem um monte de coisa para isso, e às vezes as empresas têm essa... Mas assim, um formulário simples de feedback. O que eu posso melhorar? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Com a sua liderança, já é um medidor de performance. Já traz para você feedback. Você fala agora, Sim, se você não consegue se posicionar frente à liderança que você trabalha, aí fica muito difícil. Né? É o comportamental para ser trabalhado, porque é sua liderança direta, você precisa conversar. Você tem essa abertura, tem que ser esse exatamente. canal aberto, né? Eu também falo, tem muitas assistentes executivas secretárias que têm medo da liderança, tem medo. Eu não falo, eu não sei, não posso entrar, eu não sei. Você não conhece, você precisa conhecer o terreno que você está trabalhando. A organização, as pessoas, jogar o seu jogo. Você é um Sim, protagonista da sua carreira. Ninguém vai lá e fala, não, acho que você merece um aumentinho. Não, é você que provoca esse movimento. Agora, estar disposto a provocar o movimento, estar disposto a fazer, aí são outros 500, Beth. E esse é a é. diferença, né? Eu tô aqui, É a diferença, né? É aquela troco questão muita de sair da ideia. curva, né? Querer sair Sim, fora da curva, dar mais que o eu, normal, fazer o extra, né? Que não é, o extra não é trabalhar mais, mas é trabalhar melhor, né? uhum. Ter uma visão Eu muito. tenho duas pessoas que eu troco muito ideia sobre isso, que é a Ellen da B3 e a Tati da Fleury. São também gestoras de time. A Ellen não é secretária executiva, ela é somente gestora, mas a Tati ela é gestora e secretária. Então, assim, são desafios, né? Também da área da saúde, como eu. Ela também coordena grupo de motorista e garçom, assim como eu. Até ele estava aqui agora. Então, assim, a gente tem muita coisa para trocar e a gente está disposta a ouvir e a trocar e a trazer e a discutir o que a gente pode fazer, porque a gente entende que a gente tem essa expertise de trazer, né, provocações para dentro, né, para fora, para trocar, devolver e etc. Então, assim, eu falo assim, São Paulo me trouxe algumas joias raras, assim, de conseguir me conectar com algumas pessoas, e você foi uma delas. Eu vi uma live sua uma vez, eu falei assim, nossa, Beth é um dinossauro super atualizado. Ela não parou no tempo. E eu falei isso para você, eu falei, nossa, ela trouxe, eu quero conhecer, foi quando eu convidei você, né, para estar com a gente. Porque tem muita mais do mesmo, né? Tem muitas coisas, Isso, e muitos nós números, precisamos tem sair, muita. né? Desse mais do mesmo, porque É, o mais do mesmo não motiva, não faz não, você, não desafia, não não faz puxa, você ir não atrás do desafia, novo, da não informação, puxa. né? Por exemplo, esse profissional que está recém-formado, ele acha que é o mundo de Bob, não é. É de muito trabalho, é de muito entendimento, conhecimento. É como um médico. Se ele não se especializa, ele é só um clínico geral. E aí ele vai precisar toda hora ficar mandando o paciente para as especialidades. Nós somos a secretária executiva que fazemos as especialidades. Então, independente da indústria que a gente passe,
Vamos lá um pouquinho, eu estou na saúde, vou fazer alguma coisa na área da saúde para entender melhor o business. Fui para a área de automobilística, vou fazer alguma gestão, alguma coisa para entender esse mundo automobilístico. Fui para, sei lá, finanças, vou fazer alguma coisa. E aí a gente começa a ter várias frentes. Aí conhece pessoas e agrega valor, e aí consegue ser mais estratégica. E aí você começa já a mudar de patamar, você passa a ser uma pessoa estratégica para alguma área, uma chief of staff, qualquer outra coisa que seja, né? O mundinho do secretariado executivo, parece que essa palavra tem um certo peso de que não, eu estou na posição defensiva, eu não posso, eu só faço aquilo que me mandam. Não, não, não. A gente é a pessoa que vai lá e é isso que tem que ser feito assim, assim, assado, é isso que tem que ser posicionado assim, assim, assado. É isso, isso, isso. Né? Então, é bacana quando eu troco com elas duas, por exemplo, que elas têm esse mood, essa energia, sabe? A Ellen é extremamente didática, né? E a Tati, ela é energética nesse sentido, né? Então, assim, eu fico muito lisonjeada por isso e muito motivada, né? De estar conectada com essas duas pessoas, por exemplo. Obviamente, você, com essa parte intelectual aí de trazer essas novidades para o time, assim, é muito, muito interessante. Muito legal. Rafael, nós ficaríamos aqui, né? Quando a gente começa a falar da nossa profissão, principalmente desse papel de assessoramento, dessa subida de patamar, da gente estar realmente participando do negócio, a gente se apaixona e fica horas e horas e nem percebe, né? Mas a gente tem um propósito de falar 40 minutos, já estamos em 45. Então, eu queria agradecer muito, né? A sua participação, o seu posicionamento, a sua predisposição em colaborar. Estou também à sua disposição para continuar trocando. E queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está ouvindo você, para os profissionais que são, né, carregam a mesma bandeira, estão no mesmo propósito, deixasse uma mensagem para todo mundo. A mensagem que eu sempre deixo é assim, não pare no tempo. A grama do vizinho não é mais verde. Ponto, né? Não parem no tempo, assim, atualização, estudar, conhecer, fazer conexões. Isso é para qualquer profissão, fazer conexões e as conexões certas. Isso é uma ferramenta incrível, incrível, incrível. Isso te ajuda, assim, a otimizar tempo incrivelmente, te traz, assim, um conhecimento, uma experiência enorme. Então, estejam pessoas, né? Qualquer pessoa, abertos ao novo, aberto à novidade, ao conhecimento, sabe? Tenham fome de conhecer coisas, pessoas, fazer conexões e não parem no tempo, estudar, troca. Eu acho que isso é um diferencial do mundo de hoje, sem dúvida. Essa aceleração está trazendo para a gente essa fome de estar sempre à frente, né? Porque o mundo está correndo, está tudo muito, muito rápido, né? E a gente que está acima dos 45, se a gente piscar, a gente fica muito para trás. Então a gente tem que estar em constante atualização. Então a minha única mensagem é essa: atualizem-se de tudo, Okay. Né? Sem juízo de valor, então, né? Sem juízo de valor, apenas se atualizem. Ótimo. Gente, então eu tenho certeza que vocês passaram a se inspirar em outra referência, Rachel. Vocês aprenderam muito, eu também aprendo sempre quando troco ideias. Queria agradecer a participação de todo mundo e lembrar todo mundo que as inscrições para o curso de indicadores, elas vão até sexta-feira, até 23h59. Então, aproveite essa oportunidade, ó. A mensagem foi: se atualize, não pare, vai atrás da informação. Então, aproveite aquilo que está sendo oferecido para vocês com o perfil da nossa profissão e com esse olhar para o nosso crescimento e para buscar a valorização além do óbvio, né? A gente quer ir além. Régua alta para a nossa valorização, ok? Então, boa noite a todo mundo, muito obrigada. E, Rachel, muito obrigada mais uma vez, tá? Beijos. Vamos continuar a nossa troca e a nossa sinergia, tá bom? Beijos, querida. Muito obrigada. Boas festas. Tchau, tchau. Obrigada. Muito...